Acompanhe agora a primeira parte do documentário sobre a história do algodão em Mato Grosso. As primeiras lavouras de algodão foram observadas desde o início da colonização. Quando os portugueses aqui chegaram, notaram que os índios cultivavam o algodão e o utilizavam para tecer suas redes e alguns ornamentos. Animados com a utilização da fibra, a fiação e a tecelagem do algodão passa a ser feita domesticamente com instrumentos rudimentares. O açúcar e o pau-brasil eram a base da economia da colônia e o algodão destinava-se apenas ao consumo interno. Com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, a manufatura do algodão se tornaria altamente lucrativa. A partir desse período foram criadas duas companhias de comércio para favorecer a comercialização do algodão. Dessa forma, rapidamente a cultura se expandiu por todo o Nordeste. O Brasil começa a exportar. E assim se vem tecendo a história do algodão em terras brasileiras. Em 2003, o governo brasileiro, apoiado pelos produtores de algodão, ingressou com uma ação na Organização Mundial do Comércio, a OMC, questionando o subsídio da cotonicultura adotado pelos Estados Unidos. Essa prática vinha provocando uma concorrência desleal de mercado com os outros países produtores, impedindo-os de exportar suas fibras. Tal política fez com que fossem acusados por uma das mais importantes e respeitadas ONGs do mundo de cultivarem a pobreza, por ser o algodão a cultura de maior significação social. Sua lavoura demanda um enorme contingente de mão de obra e desenvolve uma cadeia produtiva capaz de fomentar o comércio e a indústria, gerando ainda mais emprego e, consequentemente, uma renda significativa, o que a transforma em um importante mecanismo de desenvolvimento econômico. A cotonicultura ela tem uma expressão extremamente elevada em relação a outros tipos de atividade. Primeiro, a questão do emprego, que ela representa realmente uma pluralidade muito maior de participação de emprego, tanto na parte de colheita, como também na parte de processamento industrial. Então, ela tem realmente um efeito, digamos assim, dinâmico dentro da economia extremamente elevada, né? E segundo, que a atividade da cotonicultura, ela representa também, em termos de geração de divisas para o país, um percentual extremamente importante na atividade econômica rural. O Brasil hoje, ele é um país que tem todas as condições de aumentar sua participação no mercado mundial da indústria têxtil, desde o fornecimento de matérias-primas até realmente a parte de confecções no mercado mundial, e que é um setor extremamente dinâmico e um setor muito importante para a atividade econômica do país. O Brasil vence o painel da OMC. Os produtores de algodão vencem o protecionismo norte-americano e expandem o caminho para o comércio mundial, marcando assim um novo momento para a agroindústria e dando um novo gás para o desenvolvimento do país. Em 2004, o valor da produção do algodão atingiu cerca de 5,18 bilhões de reais. Em 2004, o valor da produção do algodão atingiu cerca de 5,18 bilhões de reais. As lavouras do Cerrado, na safra de 2003-2004, corresponderam o equivalente a 76,3% da área plantada de todo o país e 86,7% do total de toneladas produzidas no Brasil. Na arrecadação, digamos, de geração de receita, de riqueza com a mão de obra ocupada, proporcionalmente o algodão recolhe mais. A importância foi, primeiro, se desenvolver a cultura do algodão no Mato Grosso de uma forma espetacular, onde o estado saiu de uma produção incipiente, insignificante, ao maior produtor do país. Segunda coisa, se desenvolveu uma tecnologia muito avançada e uma geração de empregos bastante significativa também. Então, impulsionou o estado do Mato Grosso dentro da atividade da cotonicultura. Isso, lógico, que você viabiliza melhor a produtividade, a propriedade do agricultor, consequentemente você tem uma distribuição de renda maior e melhor dentro do estado, porque você ocupa muito mais mão de obra. Mato Grosso entrou nessa história a partir de um momento de crise da cotonicultura brasileira, no início da década de 90, quando houve um deslocamento do eixo de produção. O algodão encontrou na vocação agrícola de muitos municípios de Mato Grosso condições favoráveis e se apresentou como uma excelente alternativa para a rotação de cultura que os produtores rurais tanto buscavam. A gente via no algodão uma alternativa interessante pela facilidade de se mecanizar, o clima,
as condições de estrutura necessária para se produzir o algodão, né? E porque o algodão era uma cultura que nos possibilitava, nos daria a oportunidade de verticalizar. Por exemplo, buscar o beneficiamento, né? Produzir um produto que a gente pudesse comercializar com valor agregado melhor, né? Ou agregar algum valor naquilo que a gente produzia, né? Então, o algodão surgiu em função, basicamente, desses itens, né? A Folha fez uma matéria, primeira página, que a manchete era algodão no Mato Grosso, a loucura que deu certo. A loucura que deu certo. E aí começou a pegar fogo. Um queria plantar, o outro queria plantar. E a coisa não parou de crescer. Os tradicionais plantadores de algodão, como os Maeda de Goiás, se mandaram para o Mato Grosso também. Muito grande produtor de soja. Eu orientei para entrarem no algodão, hoje são grandes produtores de algodão. Nos solos de um dos maiores estados do país, brotou o chamado Ouro Branco do Cerrado, transformando o Mato Grosso no maior produtor de algodão do Brasil. A cotonicultura alavancou o desenvolvimento das cidades, gerando muito mais emprego e, com isso, garantindo qualidade de vida aos municípios produtores. Aqui é uma cidade que não tem tanta violência, né? Uma cidade boa para morar, tem muito conforto, tem, no caso da criança, tem muito atendimento, a escola. Então o pessoal investe bastante em educação e assim por diante. Com certeza Campo Verde não teria crescido ao ritmo que cresceu, né? Sem o algodão. As outras agriculturas não têm o incremento que tem o algodão, né? O algodão é uma cultura muito rica, muito volumosa, né? Então, com certeza não teria crescido, não estaria nos patamares que está hoje, nesse espaço de tempo que surgiu, né? Que foi criada a Campo Verde. Responsável por 80%, em média, do total exportado pelo país, Mato Grosso, além de liderar o ranking dos estados produtores, oferece ao mercado interno e externo uma fibra de alta qualidade, devido aos investimentos em pesquisas de melhoramento genético, tratos culturais, beneficiamento, entre outras ações. Tanto esforço, ousadia e tecnologia exigem comprometimento com as lavouras e seriedade na condução de suas atividades. Os produtores de algodão do Mato Grosso se organizaram de tal maneira que os tornaram fortes e coesos, servindo de exemplo para todo o país. Foi no Cerrado que surgiu a primeira associação de produtores de algodão, a AMPA. O início, de fato, aconteceu da iniciativa dos produtores, que depois disso surgiu o programa de incentivo do algodão, o ProAlmat, né? Que a partir dele criou-se um fundo para pesquisa, que é o FACUAL. Na realidade, os produtores sempre se ajudaram, né? Sempre se organizaram em cooperativas, em associações. Nós criamos a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, que através dessa associação organizou-se todo um segmento no país do algodão. A partir de então, surgiram e se organizaram as outras associações estaduais em estados produtores do país. Organizados e certos do que queriam, a produção mato-grossense expandiu. Para cada emprego gerado na lavoura, a cultura de algodão gera, em média, outros 5 empregos no restante da cadeia. A indústria é fortalecida, o artesanato ganha força e respeito devido à qualidade do material produzido. O comércio inteiro se movimenta. Nós tínhamos Rondonópolis, sua matriz produtiva praticamente em cima da bovinocultura e da sojicultura. Com a entrada do algodão foi mais uma opção e uma nova opção onde tem um valor de agregação muito alto que transformou em vários aspectos a economia regional,
a economia do nosso estado, por consequência, a economia da nossa cidade. Estamos em Campo Verde há 3 anos e começamos com 5 funcionários, hoje já estamos com 35. A empresa cresceu muito devido a essa agricultura do algodão. Quando entrou o algodão, eu então comecei a construir mais o hotel, né? Aí eu ampliei de 15 apartamentos e eu passei para 42 apartamentos. Em 99 foi uma chegada muito grande de pessoas querendo investir em Campo Verde, porque o algodão estava famoso na cidade, em toda a região. Sem dúvida, o algodão contribuiu muito para o nosso crescimento nos últimos anos. Eu consegui comprar o terreno e fazer a parte da minha oficina. Comprei uma casa para mim morar e tenho uma chácara e um carro a mais. O Facual, em parceria com a AMPA, desenvolve e dá assistência aos cursos profissionalizantes que têm como base o algodão. Centenas de pessoas são treinadas para trabalharem nas indústrias e outras centenas aprendem a produzir o artesanato em cooperativas a partir do cultivo da agricultura familiar, fortalecendo os laços do pequeno produtor com a terra, tornando-a produtiva e gerando renda. A questão de criação desses nichos de mercado envolvendo algodão colorido, né, são áreas onde a gente está fazendo um trabalho bastante grande e com excelentes resultados. Porque a agricultura empresarial também vê que a agricultura familiar é interessante para o meio. A cultura do algodão no estado tem se mostrado um fator fundamental de desenvolvimento econômico, abrindo novos caminhos, apontando novas perspectivas de um futuro melhor. O que fez eu vir para cá foi ir atrás do algodão, porque lá a gente já trabalhava em algodoeira, né? Então acabou o algodão, entrou mais pecuária, aí entrou o algodão aqui. Então a gente veio atrás do produto, né? E eu sempre vi um futuro altamente promissor para o algodão no Mato Grosso. Porque quando eu plantei a primeira vez, que eu vi a qualidade da fibra, que eu peguei as amostras, mandei para o laboratório aqui para analisar, teve gente que me disse, falou, isso é a melhor fibra do mundo, mas a fibra é espetacular. Isso tem que ser aproveitado, isso tem que ser levado avante, porque você vai abrir centenas de milhares de postos de trabalho. Isso é a redenção do Estado.